Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fofocas e Tal, porque aqui você fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do mundo artístico, as tretas, os amores, os desamores e muito mais. E hoje o nosso Fofocas e Tal vai ser especial. Hoje é dia de entrevista e eu estou aqui com uma convidada muito especial. Ela que é atriz, modelo, apresentadora, atriz pornô. E olha, gente, ela é uma das mais procuradas aí nos sites adultos. A minha entrevistada é Elisa Sanches. Olá, Elisa. Olá. Que prazer grande tê-lo aqui no Fofocas prazer. e Tal. Obrigada pelo convite. E vai ser um prazer, assim, responder várias perguntas e curiosidades das pessoas e prazer em conhecê-la. Ah, muito obrigada. Bom, Elisa, vamos lá. Você hoje é uma das atrizes pornô mais famosas, mais conhecidas aqui no Brasil. Mas eu quero voltar um pouquinho lá atrás. Como que começou aí? Como que surgiu o seu primeiro papel nesse mundo de conteúdo adulto? Toda atriz, ela tem um passado, e esse passado, geralmente, as meninas, elas são acompanhantes, e depois elas viram atrizes. É difícil elas já entrar pra carreira de atriz sem ter feito um atendimento, ter sido acompanhante. Isso é muito comum, até porque encarar, assim, a câmera e você não ter nenhuma experiência em ter relação sexual com pessoas que você nunca viu é bem difícil para quem não tem esse hábito. Só que nesse passado, assim, como acompanhante, que foi um tempinho antes de ser atriz, eu comecei em 2010, e em 2010 eu me tornei acompanhante. Eu já estava separada do pai da minha filha há 3 anos, porque eu separei dele em 2016, 17, 18, 19. 19 eu comecei como massoterapeuta em salas de massagens, que não eram só massagens. Tinha um complemento manual, eu não sabia que poderia rolar isso, porque foi através de um anúncio de jornal, porque eu fiz curso de massoterapia e tal. De repente eu fui enganada por um anúncio e assim tudo começou. E aí, mas como que começou isso? Então você não tinha na sua cabeça essa coisa, não, eu vou me tornar uma acompanhante, eu vou Não. me tornar uma garota de programa. Não. Então a coisa meio que surgiu por acaso. Surgiu por acaso. Eu tive um ex, assim, depois que eu terminei com o pai da minha filha, 3 anos depois, eu tive um ex que ele tinha, assim, se acidentado na aeronáutica, e ele usava titânio, então ele tinha muitas dores na perna, chegava inchado, a perna bem inchada, dolorida, e aí eu fiz um curso de massoterapia pra amenizar aquela dor dele, auxiliá-lo e tudo. Daí eu fiz o curso e do nada, assim, eu falei pra ele, olha, eu não quero trabalhar mais na área de comércio e ficar toda hora... Você trabalhava como o quê anteriormente? Eu já trabalhei com vendas em lojas de sapatos, livraria, já trabalhei com telemarketing, cobrança, então, assim, eu tava um pouco cansada de metas, e, assim, a área de massoterapia parecia ser um pouco mais zen pra mim, aparentemente, pelo curso que eu tinha feito e pela proposta, fazer massagem, um ambiente com músicas holísticas e tudo, então eu falei, perfeito. Aí, músicas terapêuticas. E aí, no final, eu entrei, foi através de um anúncio, e esse anúncio era pra trabalhar no centro e tal, e eu falei com esse meu ex-ficante, não era ex-namorado, eu já tinha terminado com o pai da minha filha há 3 anos, então eu tive outras pessoas antes de entrar pra essa vida. Não muitas, porque a minha primeira experiência sexual foi com o pai da minha filha, e 3 anos depois... E você tinha quantos anos? Eu comecei com 20 anos com o pai da minha filha e fui até os 26. Quer dizer, já teve a sua primeira experiência com ele, você já tinha uma certa idade, você não começou novinha, né? Bem tarde. Eu bem tardia, isso. Na verdade eu tive, assim, um motivo de perder a virgindade tarde, assim, pela minha situação familiar e tudo, que é uma história um pouquinho longa, mas aí eu perdi a virgindade com 20 anos, fiquei casada até os 26 com ele, e aí depois separamos, e aí eu tive umas pessoas antes de entrar pra vida mesmo, mas não muitas. Eu não era aquela pessoa, assim, que queria transar com um monte de gente. Eu era uma pessoa bem tranquila, mas algumas coisas que aconteceram no relacionamento fizeram com que eu mudasse um pouco a minha personalidade
por fora, não e por dentro. E aí você fez esse curso de massoterapia, começou a trabalhar como massoterapeuta, e aí, como aconteceu aí a primeira experiência? Na verdade, eu fui enganada no anúncio, porque a proposta era massoterapeuta feminina para trabalhar no centro. E aí eu falei com esse ex-ficante, assim, eu falei, olha, eu vou deixar meu currículo lá e tal. Aí ele, olha, que essas propostas às vezes são enganosas. Eu falei, perguntei para ele, como assim enganosas? Ah, é porque é intitulado massagem, mas nem sempre é massagem. Aí eu, não, acho que não tem nada a ver, eu quero mudar um pouco de área. Aí, beleza, eu fui, mandei o currículo e vi que nessa sala tinham meninas com roupas brancas, mas roupas mais curtas. Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, tem alguma coisa diferente. E aí, depois, assim, eu conversei com a dona do local e ela falou, olha, a gente faz massagem, o público é só masculino, geralmente são homens casados. E tem uma coisinha que não tá no anúncio. Aí eu vou falar com você. Aí eu pensei, isso já foram 3 anos depois de separado, então Sim, já tava então com você meus já tava com quase 26, 27, 30, quase 30, 29? 28 para 29, na verdade. Foram 2 anos que eu separei, eu entrei, 28 para 29, exatamente. Eu entrei em março, eu tava com 28, e em agosto eu completei 29. Aí eu entrei e, assim, eu achei bem diferente, porque, assim, ela falou que depois da massagem tinha um complemento manual. E eu pensei, o que é complemento manual? Aí ela assim, então, né, pras salas, assim, é muito comum nessas salas, tocar aí eu, hã? Aí eu falei, ué, mentira que o homem paga pra tocar eu não acredito. Aí ela, sim. Aí eu, nossa, se eu soubesse, assim, eu jamais deixaria o marido fazer massagem, porque eu não sabia que tinha essas coisas. Eu ia falar, não faz massagem não. Então, quer dizer, esse primeiro contato, você se chocou, porque realmente não fazia parte do seu mundo. Não, né? É porque eu era uma pessoa completamente diferente. E aí, você aceitou? Então, eu tava muito, assim, triste, assim, com baixa estima. Eu tinha separado já 4 vezes do pai da minha filha e eu cheguei até a ser da igreja evangélica e tudo. Só que nessa época, assim, imaturidade, ciúmes, foi o primeiro relacionamento e tal. Então, assim, dificilmente dá certo, porque eu não tinha experiência nenhuma de vida. Então, quando eu separei dele, mesmo que a última vez eu mesmo quisesse ter separado, e eu corri atrás do divórcio e tudo mais, eu tava me sentindo assim num patinho feio, porque assim, durante o relacionamento, principalmente o primeiro, às vezes tem brigas que a pessoa, ela não quer te ofender, mas às vezes acontece e você acaba ficando um pouquinho assim, triste e acreditando naquilo. Você, já nesse começo de entrevista, você já falou várias vezes do pai da sua filha. Foi um homem que realmente marcou tua vida, Foi né? o início de tudo. Até a prática anal foi devido ao pai da minha filha. Então, assim, eu me tornei atriz bicampeã anal por causa dele. Mas a gente vamos falar sobre isso, esses campeonatos que você ganhou e tal. Mas, só pra gente finalizar aqui esse bloco, e aí? Aí você resolveu aceitar o emprego. Foi bem diferente, porque... Na verdade, assim, eu não sabia o que iria acontecer. Ela só falou assim, olha, os homens aqui são bem discretos, porque a maioria é casado, então ninguém vai saber. Aí, assim, ela, olha, pensa um pouquinho, se você não gostar, você pode ir embora, tal, ver o que você vai sentir. Eu comecei. Só que, assim, eu não tinha muita experiência de vida, não tinha muita maldade, então, assim, pela minha criação mesmo. Então, pra mim, tudo era muito novo, eu não era aquela pessoa que tinha saído, curtido a vida. Eu casei com o pai da minha filha sem ter vivido a vida. Então, pra mim, esse mundo... A partir dali, abriu um mundo pra você. Eu peguei experiências com homens, eu peguei experiência com a vida, eu tive uma maturidade que eu não tinha antes. Eu aprendi uma coisa muito rápido. O salário, quando você aceitou esse emprego, falou alto? Então, naquela época, 2010... lá de trás, desse primeiro emprego. Essa época de 2010, o salário anterior era considerado alto, porque as coisas não eram tão caras. Só que ficou bem alto pra mim, mesmo eu tendo que dividir a metade com a dona da sala, porque eu virei a mais conhecida das salas de massagens do Rio de Janeiro. Então, eu virei a mais procurada. Então, eu tinha um cliente após o outro. Eu era mais procurada por todos, por causa de várias qualidades que eu não sabia que isso iria atrair o público. Elisa, a gente vai pro comercial, não sai daí, porque olha, gente, essa entrevista eu falo que você vai ser quente, picante, sai daí não, que daqui a pouquinho tem mais fofocas e tal.